Sextou, galera, semaninha bem agitada por aqui e é por isso que a Threads e a KTO trazem para vocês esse nosso resumão da semana aí pra gente discutir tudo o que acontece dentro do Atlético e tudo que acontece dentro do Atlético você fica sabendo aqui e acessando o nosso site todos os dias, threads.com.br, que tá lá para te informar todas as notícias do nosso furacão. Então bora lá! Começamos com o sorteio da Copa do Brasil. O Atlético pegou o Vasco da Gama, vai jogar as quartas de final da competição contra o time carioca e os confrontos já estão marcados. O jogo de ida vai acontecer na quinta-feira, dia 29, lá em São Januário, e a volta está marcada para o dia 12 de setembro na Liga Arena. Bora falar então do que vem acontecendo em campo. O Varini falou com a nossa reportagem sobre um problema aí que vem sendo recorrente no ano do Atlético, que é o aproveitamento da bola parada. O Atlético é o terceiro time da Série A que mais tem escanteios a favor, né, que acaba cobrando mais escanteios, mas não consegue aproveitar muito, não consegue transformar essas chances em gols. No trabalho passado do Martin Varini no Defensor, ele conseguiu aumentar aí a produtividade das bolas paradas, principalmente em escanteios, em 42%. E aqui ele falou, reconheceu que realmente é um problema da equipe, que ele e a comissão querem muito trabalhar aí para aumentar as chances de aproveitamento do Atlético nesse tipo de lance, mas ainda, lógico, não tiveram tempo de treino para poder se concentrar nisso, mas que ele está ligado no problema e que é uma coisa que com o tempo, conforme forem os treinamentos e os jogos, pretende melhorar na equipe. E tivemos o jogo contra o Juventude pelo Brasileirão dentro de casa. O Atlético acabou perdendo por 2-1, utilizou aí um time misto, mas o jogo ficou marcado justamente no lance aí do segundo gol do Juventude, o gol da vitória deles, que acabou acontecendo ali numa falha do Léo Link, né? No lance ele acaba escorregando, torce o pé direito, sai de campo de maca chorando muito e aí depois foi constatada aí uma lesão leve. Constatada essa torção aí leve, então o Léo Link trabalhou durante 3 períodos nos últimos dias para ter aí alguma condição de jogo. Acabou viajando e sendo relacionado para o jogo contra o Belgrano. E na hora da escalação ele estava lá no time titular, o que acabou causando aí um alvoroço, porque muita gente falou que o jogador então meteu o famoso migué, né, que na verdade não teve lesão nenhuma, que ele só disfarçou ali para querer talvez justificar aí o frango, uma das falhas que vem tendo. E sobre isso o Léo Link falou na zona mista após a vitória do Atlético contra o Belgrano lá na Argentina. Aliás, gente, baita jogaço do Atlético, tá? Que ficou durante 70 minutos aí da partida com -1 e mesmo assim foi super eficiente. A defesa conseguiu trabalhar muito bem e o nosso ataque foi decisivo, né? Foram 2 bolas chutadas pro gol e 2 gols marcados. Inclusive a equipe soube se defender muito bem, né? A bola parada que vem sendo um problema do Atlético, vem sofrendo gols dessa forma, conseguiu não levar, teve muitos cortes aí na área de Thiago Heleno, Kaique Rocha e Eric principalmente, que foram os mais atuantes aí dentro da nossa defesa, e conseguiram aí o 6º clean sheet para o Léo Link. Então, voltando a falar do nosso goleiro, como eu disse, ele apareceu na zona mista após essa grandíssima vitória do Atlético, que agora avança para as quartas de final da Sul-Americana, para explicar justamente a aparição dele no time titular, a lesão e também responderem um pouquinho das críticas que ele vem recebendo. Ele deixou bem claro que teve sim a lesão, teve aí palavras aí até fortes na entrevista dele, disse para ninguém duvidar do caráter e da índole dele, que ele ama muito o Atlético e que quer fazer de tudo para o clube continuar vencendo, né, para o Atlético continuar ganhando, e é por isso que ele trabalhou muito para poder estar em campo. Trabalhou ali com os médicos do clube que chegaram a falar para ele que talvez não fosse o momento dele voltar
a campo pelo bem da carreira dele, do futuro dele, por conta dessa lesão, mas ele disse que se tivesse 5% de chance dele atuar, ele iria atuar. Ele pediu para entrar em campo nesse jogo, acabou saindo aí sem levar muitos gols e falou então que ama muito o clube, que faria tudo de novo pelo Atlético e que esse é o momento dele, ele quer aproveitar e a partir de agora ainda está com dor no tornozelo, vai continuar trabalhando aí nessa recuperação e enquanto der ele vai entrar em campo mesmo com dor. Todas essas aspas dele, inclusive o vídeo completo aí que ele acaba respondendo as perguntas, estão lá no nosso site threads.com.br, você confere tudo na íntegra. E já que estamos falando desse jogo contra o Belgrano, também Gonçalo Mastriani abriu o placar para o Furacão, recebeu um belo lançamento do Thiago Heleno ali no comecinho do segundo tempo, aproveitou a falha do zagueiro e como um lance de um bom camisa 9, fez o gol que abriu o placar para o Furacão e também o seu 19º na competição. E agora ele se torna aí, junto ao Hernan Barcos, o maior artilheiro da história da Sul-Americana. E como o Atlético avançou de fase, a gente torce aí para que venham mais gols do Mastriani para ele se isolar aí nessa artilharia. Nessa semana tivemos a entrevista do Fernandinho para o GE, em que ele acabou falando aí sobre o seu futuro e a aposentadoria não está nos seus planos tão em breve, não. Ele tem vontade de continuar atuando no futebol profissional. Afinal, aos 39 anos, gente, ele continua atuando em altíssimo nível. Nessa temporada já são 8 gols e 6 assistências e continua sendo o principal jogador do Atlético, a cabeça pensante aí desse grande time. Ele disse que a vontade dele seria, sim, jogar até os 45, 50 anos, mas ele acha meio improvável disso acontecer, mas que ele ainda tem aí um restinho de lenha para queimar. Enquanto ele sentir que estiver bem, ele vai continuar jogando, principalmente vendo aí nomes como o Nenê e o Fábio, que já passaram dos 40 anos e continuam atuando bem em alto nível. Então, enquanto ele estiver bem, ele quer continuar em campo, entregando tudo que ele pode entregar ao futebol, que já deu tantas coisas para ele na vida. Claro, a gente não sabe se esse futuro vai ser dentro do Atlético, afinal o contrato dele acaba no final desse ano e as duas partes ainda não se sentaram para discutir uma renovação. A gente torce muito para que sim, ele continue representando aí a nossa camisa, então vamos aguardar novidades quanto a isso. E outro que deu entrevista essa semana também foi o Coelho, que participou do Furacast da Rede Furacão. Ele acabou falando aí sobre a Libertadores de 2022, em que o Atlético esteve muito perto de conquistar. Disse que a gente esteve melhor no jogo do que o Flamengo e que dói ainda, saber que a gente perdeu por tão pouco chegar nesse topo, conquistar aí o que todo mundo queria conquistar. Falou ainda que quando ele foi contratado, teve uma conversa com o Petralha, que disse que estava montando um time justamente para alcançar o topo aí, que é querer conquistar aí a Libertadores, esse sonho tão grande, não só de seus jogadores, mas da torcida principalmente. Ele falou que escuta esses pedidos da torcida de que quer ganhar a Libertadores, que eles também querem. Inclusive, revelou aí o grande objetivo então da equipe para o ano de 2024, que no começo chegaram a sonhar com o Brasileirão, mas foram perdendo pontos aí, agora a briga no Brasileirão já é outra, mas o grande objetivo desse ano virou voltar à Libertadores, colocar o Atlético de novo na disputa e que ele acha que o Atlético está muito perto, em breve pode conquistar essa taça. E no mercado, o Atlético chegou a sondar o nome do zagueiro Marlon, que atuou pelo Fluminense e agora está sem clube. Porém, o nome dele não foi aprovado internamente, então o Atlético nem continuou nessa busca. E tivemos aí o anúncio oficialmente, finalmente, do Bruno Praxedes aí como reforço do Atlético. Esse anúncio atrasou um pouquinho devido aí a um impasse contratual. O contrato dele, como por ser repasse de empréstimo, acabou atrasando aí um pouquinho, mas agora tá tudo certo e ele foi finalmente anunciado pelo clube. E o Sub-20 está nas quartas do Brasileirão da categoria após golear o Corinthians por 5-0, com direito a hat-trick do nosso atacante Emerson.
Agora o Atlético passa de fase e vai enfrentar o Goiás, que ficou em 5º lugar. E para fechar, a notícia que saiu nessa sexta-feira quentinha, a seleção brasileira vai se preparar para os jogos contra o Equador e o Paraguai, que serão disputados no Couto Pereira, no CT do Caju. Então o CT do Caju será o lugar de treinos aí oficialmente da seleção brasileira, que deve utilizar o CT entre os dias 2 e 8 de setembro. E vai ser a chance do reencontro aí de Bento e Bruno Guimarães com a sua casa, né? Nós seremos para sempre a casa aí dos nossos piados do Caju. Inclusive, os dois já manifestaram essa felicidade desse reencontro aí nas suas redes sociais. É isso, galera. Sextou fica por aqui. Semana que vem tem mais. Eu espero com muito mais boas notícias para você, para nós também, né? Comemorar muito aí o Furacão, que está disputando 3 competições. Foco agora é nas Copas e eu espero que a gente consiga aí boas vantagens já nessa semana. É isso, até semana que vem.